Ouça agora Porção Diária, um devocional para a vida. Graça e paz, Deus abençoe seu dia. Em nome de Jesus, hoje é quinta-feira, dia 27 de março de 2025. A porção diária de hoje tem como título Integridade e Seriedade. Leitura bíblica, carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 7. Neste capítulo 2 desta carta que vamos meditar nessa manhã, falaremos um pouco sobre integridade e seriedade. O apóstolo Paulo envia essa carta a Tito e nesse início do capítulo 2 ele dá algumas instruções. Primeira que eu gostaria de falar com você. Paulo orienta Tito a falar. Paulo orienta Tito a ensinar. E Paulo orienta Tito a viver, a ser um exemplo. Esse é um grande desafio da igreja nesse tempo que nós estamos vivendo. Vivemos em dias maus e a nossa vida cristã, uma vida apropriada, uma vida coerente, é de extrema importância nesse tempo que nós estamos vivendo. Vivemos em um mundo de hostilidade e corrupção, mas devemos demonstrar com as nossas vidas, com as nossas palavras e com as nossas ações o que a graça de Deus é capaz de fazer em nós. E essa vida que vivemos, ela vai exercer um forte impacto ao passo que as nossas meras palavras pouco ou nada podem fazer. Ou seja, a nossa vida tem que falar muito mais alto do que todas as nossas palavras. E o apóstolo Paulo mostra exatamente isso para Tito. Ele diz para Tito: ensinem os homens mais velhos a serem moderados, a serem dignos de respeito, sensatos, a serem sadios na fé, no amor, na perseverança. Ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, para que elas possam ensinar também, orientar as mulheres mais jovens e também a seus filhos. Ensinem elas a serem prudentes, a serem puras, a serem bondosas, a se submeterem aos seus maridos para que a palavra de Deus não seja difamada. São instruções do apóstolo Paulo a Tito. O apóstolo Paulo também diz para Tito: olha, encoraje também os jovens a serem prudentes e, acima de tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, um exemplo para a igreja, um exemplo para os homens, um exemplo para as mulheres, um exemplo para os jovens, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade, mostre seriedade, use uma linguagem sadia, contra a qual nada se pode dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Então, o que o apóstolo Paulo orienta aqui é que as nossas atitudes acompanhem as nossas palavras. Viver uma vida de integridade e seriedade diante de Deus é viver uma vida que leva outros a caminhar esses passos não por nossas palavras, mas por nossas atitudes, por nossas ações. Observe que quando uma criança está se desenvolvendo, principalmente nos seus hábitos alimentares, ela vai seguir os passos dos seus pais. Não somente as palavras, ela vai seguir os passos dos seus pais. Ela vai comer alimentos que os pais comem, ela vai beber aquilo que os pais bebem, ela vai agir da maneira com que os seus pais agem. E nós também devemos viver desta mesma maneira. Não é de se admirar o que o apóstolo Paulo diz para Timóteo: encoraje os jovens a serem prudentes. Paulo conseguiu compreender que os pais fornecem primeiro e mais duradouro exemplo na vida de seus filhos. E nós, como cristãos também, na vida de um do outro, nós também conseguimos imprimir, fornecer esses exemplos na vida do próximo com nossas atitudes. Então, que eu e você possamos tirar algumas lições deste texto nessa manhã. Medita mais uma vez aí na sua casa, se for possível, toda essa epístola, não somente o capítulo 2, mas toda ela, e tire lições para você. Aplique isso no seu coração, aplique isso no seu dia a dia, e que o Senhor nos dê graça para isso, nos dê graça para viver dessa maneira, para orientar, para ensinar, para falar e, acima de tudo, para nós sermos um exemplo para todos que estão à nossa volta. Um exemplo de integridade, um exemplo de seriedade. Que não sejamos hipócritas, que sejamos não somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Praticantes da palavra de Deus. A graça de Deus se manifestou em nós, salvadora. Por isso que nós temos hoje condições de
ensinar e também de praticar, de ouvir a palavra e praticar a palavra de Deus em nossa vida. Gostaria de orar com você nessa manhã. Senhor, obrigado pelo teu cuidado, por tua graça, por tua misericórdia. Pai, nos capacite, Senhor, nos oriente, nos ensine para sermos exemplos, Senhor, em tudo que nós formos fazer. Que as nossas atitudes acompanhem o nosso ensino, acompanhem nossas palavras em todos os lugares, Senhor, onde o seu filho está, onde a sua filha está, em casa, no trabalho, na igreja, no ambiente onde ela estiver. Que as palavras dela sejam acompanhadas por atitudes que louvam e bendizem o seu nome. Nos ajude, nos oriente, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe seu dia, toda a sua casa e toda a sua família. Você ouviu Porção Diária, idealizado pela Obra de Deus em Curitiba.